Eu sou Juliana França, atriz, professora de filosofia, integrante do Grupo Código, e estou gravando esse vídeo porque ele é uma contrapartida, porque fui contemplada pelo edital Poeta Sabará, através da Lei Aldir Blanc, aqui no município de Japeri. Queria agradecer a Prefeitura, o Conselho Municipal de Cultura, a Secretaria Municipal também de Cultura. Eu vou aqui compartilhar um pouco do meu processo de criação a partir de alguns elementos. Um dado estatístico, uma notícia e arquivos pessoais, né? Uma biografia, como a gente ficcionaliza o real para transformar isso também em arte e em estética. E aí eu vou passar por esses percursos. Mas vai ser bem brevemente e pretendo desenvolver isso quando a gente puder se reunir. E aí eu vou compartilhar com vocês algumas coisas aqui. Mais de Três num Cômodo é o nome da performance que criei com a interlocução artística de Jéssica Meirelles, uma parceiraça aqui da Baixada Fluminense também. E aí vou compartilhar com vocês parte do processo, né? Primeiro, eu me deparo com uma notícia, que é essa daqui. Foi uma pesquisa feita pela Casa Fluminense, onde eles mapearam mais de 300 mil lares aqui no Rio de Janeiro e detectaram que mais de 3 pessoas dormem no mesmo cômodo. Eu me deparei com isso e fiquei pensando como eu poderia transformar isso em estética, em trabalho artístico. E aí eu me deparo com essa notícia e fico pensando em estratégias para transformar isso em performance, né? E aí fico pensando em como fazer isso e como esse processo se dá e se deu. O que eu fiz foi convidar uma pessoa para acompanhar esse processo junto comigo, construir esse processo junto comigo. Foi a Jéssica Meirelles. E a gente entrou nessa empreitada de experimentar e tentar trazer essas coisas que eu ia trazendo como referência para o meu corpo e para a cena, né? Então, eu tiro essa foto em um determinado momento do nosso processo, eu tiro essa foto, tem esse balde com espadas de São Jorge muito próximo aqui de casa, e eu vi e logo me remeteu essa notícia, a palavra aglomeração, e fiquei pensando, né, e precisava enviar uma foto porque a performance seria apresentada, então falei, vou tirar uma foto e levei alguns elementos para essa foto, né, que é o caso do sapato e dessa pochete e dessa roupa que eu visto aí, que é uma roupa que eu saio na rua, mas ao mesmo tempo uma roupa que eu durmo com ela, e trouxe essas coisas para dentro. E tem um processo muito meu que é olhar para a coisa, ficar olhando para a coisa, me distanciar de todo esse processo e depois retomar o processo. Então, durante muito tempo eu ficava olhando para essa foto e entendendo quais eram os elementos e por que eu tinha escolhido aqueles elementos, né? E aí isso foi se abrindo, foi esgarçando as possibilidades de cada um desses elementos. Então, quando eu olho para a espada de São Jorge, né, depois de olhar muito, me distanciar e voltar nesse processo muito dialético, né, de ida e volta e esgarçar as coisas, eu percebo, né, que tem a espada de São Jorge, ela tem um signo muito forte, né? E me remete muito à ancestralidade, e fiquei pensando muito nisso, como também eu poderia levar a ancestralidade para dentro do meu trabalho, enquanto uma mulher negra, periférica, como eu me localizo a partir disso, e tentando sempre pensar naquela notícia da Casa Fluminense, né, onde é detectado que mais de 3 pessoas dormem no mesmo cômodo, no momento em que pede-se que as pessoas se distanciem socialmente para achatar a curva de contaminação da Covid-19. Fico pensando nisso. E aí vou pesquisar, né? Já estou há alguns anos pesquisando sobre a África e sobre o povo afro-brasileiro, sobre a minha história, sobre o meu corpo. E aí vou atrás disso, atrás de imagens e notícias. E aí eu chego nessa notícia da BBC que diz o seguinte:
4,8 milhões de africanos foram transportados para o Brasil e vendidos como escravos ao longo de mais de 3 séculos. Outros 670 mil morreram no caminho. E aí é que eu fiz questão de riscar transportados e botar sequestrados, porque é isso, né? A gente precisa identificar e nomear as coisas do jeito que elas foram e aconteceram. Então, é fundamental a gente entender que os africanos e as africanas foram sequestrados do continente africano e escravizados e escravizadas aqui no Brasil e, sim, assassinados nesse percurso de mais de meses, né, pelo Atlântico. É todo um processo histórico que a gente precisa nomear. Fiquei pensando nisso dentro desse processo criativo, como que isso se daria, né, dentro da minha criação, e uma coisa que eu encontrei são coisas que eu não consigo nomear, né? E aí a gente tenta trazer, Jéssica e eu, para a corporeidade alguns elementos dessa performance, uma investigação a partir da aglomeração, da sobreposição dos corpos para dentro do trabalho. E aqui mais uma vez, mais uma referência. E aí aqui é um ponto importante, né, que é a história que pintam. São quadros ou fotografias do século XVIII e XIX de estrangeiros que retrataram o período colonial, escravocrata aqui no Brasil. Eu vou passar bem rapidamente, vocês podem ter acesso a essas imagens. Depois, mas uma coisa que é importante aqui ressaltar, que foi uma referência, é que os negros escravizados estão sempre descalços. Eles eram proibidos, eles e elas eram proibidas de usarem sapatos. E, enfim, isso eu pude constatar também a partir dessas imagens aqui. Mas eu queria ressaltar, sobretudo, essa imagem, que são ganhadeiras negras que trabalhavam no comércio, e percebam que elas estão com sapatos, estão com roupas, né, luxuosas, joias, turbantes, e isso é pouco retratado. Percebam, já passei várias imagens, essa é uma. Enfim, é muito raro esse retrato desse outro lado da escravidão no Brasil. E é que mais retrato. E tem uma assim, né? Faço questão de não parar nessas imagens, porque é um período muito doloroso. E para mim, enquanto mulher negra, me deparar com essas imagens, não é muito agradável, dói. E é importante também a gente entender e perceber quais são as nossas estratégias ao retratar e mencionar um período histórico onde pode ser um dispositivo, um gatilho que pode ferir pessoas que estejam assistindo. Então, eu passo bem rapidamente aqui essas imagens, porque elas me ajudaram a pensar o meu trabalho. E aí essas imagens foram fundamentais aqui no meu processo de criação. E aí fiquei pensando nisso, e aí lembram lá da coisa do sapato, que estava na imagem, esgarçar a imagem, e aí tem esse dado, né, da proibição de negros e negras escravizadas e escravizados usarem sapatos no período colonial, e de a maioria dos negros que conseguiam alforria, eles e elas tentavam economizar para comprar sapatos para conseguir adentrar em determinados espaços. E fiquei pensando sobre isso, e aí a gente leva para a cena a partir de uma quantidade considerável de sapatos, e a gente joga com esses sapatos, né, brinca com esses sapatos, e é todo um processo muito simbólico em relação a essa referência da proibição do uso de sapatos.
Aí, como estratégia de sobrevivência, sobre esse lugar afetivo também dentro da possibilidade da aglomeração, e pensando nesses quilombos urbanos, né, nas rodas de samba, nos terreiros de candomblé, de umbanda, nos churrascos que a gente realiza, né, com as nossas familiares, como que esse lado da aglomeração pode pode ser uma estratégia de sobrevivência, porque há uma diferença entre você aglomerar e ser aglomerado. E quando a gente escolhe, decide se aglomerar como estratégia de sobrevivência, isso pode ser muito potente. E aí eu utilizo da minha biografia, do meu arquivo, transformando arquivo em um arquivo vivo e potente para a cena, e aí começo também a ficcionalizar o real para poder adensar uma dramaturgia e para evidenciar uma possível estratégia das minhas ancestrais, e trago fotos aqui da minha família, fotos minhas, como estratégia dramatúrgica, como estratégia para criação, como estratégia de sobrevivência, e transformar essas coisas, essas fotos, esse arquivo em dramaturgia. É um exercício que eu tenho feito, eu já comecei, né, dentro de um processo lá com o Grupo Código, e venho exercitando isso fora do código também, entendendo o arquivo como uma ferramenta fundamental para a criação. E aí, no meu trabalho, no Mais de Três no Cômodo, ele aparece como uma estratégia de sobrevivência das minhas mais velhas, e criar uma dramaturgia a partir disso é muito fundamental, onde a gente precisa mostrar que as nossas histórias precisam ganhar o mundo. E não só histórias, as nossas narrativas, uma narrativa tão somente de dor, mas evidenciar que existem afetos positivos que precisam ser narrados. E aí eu acho que é um pouco sobre isso, como a gente consegue utilizar de notícias para transformar em estética, como a gente consegue usar a nossa biografia, dos nossos arquivos pessoais, para transformar isso em estética, como jogar isso para a cena. E eu tenho um processo muito a partir do olhar, e recuar o olhar e tentar escutar aquilo que está de frente para mim, ou que está em algum lugar que eu ainda não consegui ver e escutar e sentir, se deparar e tentar entender, perceber o que aquilo está querendo dizer. Parece muito metafórico, mas não. Você precisa ter um lugar de escuta para aquilo que você está se propondo a dialogar, né? Então, eu me propus a dialogar com a notícia, me propus a dialogar com o sapato, me propus a dialogar com a espada de São Jorge, e da espada de São Jorge eu fui esgarçando para outras coisas, cheguei na espiritualidade, cheguei no trabalhador, cheguei em algum, no sapato, que remete também a essa coisa de ir para a rua, e aí me levou para essa questão da proibição do uso de sapatos. E aí vou esgarçando as possibilidades das coisas num lugar muito horizontal com todas elas. Enfim, eu acho que é um pouco sobre isso, sobre o processo de criação, né, de como eu tento, em alguma medida, dialogar com arquivo pessoal, como eu consigo, ou tento dialogar com a notícia, com a espada de São Jorge, com o sapato, vou esgarçando as possibilidades que aqueles elementos podem me oferecer, de maneira bem horizontal, me permitindo escutar esses elementos. Enfim, acho que é isso. Muito obrigada. E quando a gente puder se reunir, a gente compartilha esse processo juntos.